Quando chegamos à última dimensão dessa política educacional, entramos no campo da gestão. A gestão, quando falamos de educação digital e midiática, não é um detalhe secundário. Ela é o eixo que garante que todo o trabalho anterior, currículo, materiais, formação, infraestrutura, ganhe continuidade, coerência e impacto real no cotidiano das escolas. A governança da política é o que impede que essa agenda se perca no meio das urgências do dia a dia. Ela organiza, orienta, acompanha e fortalece cada etapa da implementação. E isso exige uma compreensão muito precisa de como a rede funciona, de quais processos precisam ser institucionalizados e de como as responsabilidades devem ser distribuídas. A governança é, portanto, o elemento que transforma a política em política pública. Sem governança, tudo depende das pessoas que estão nos cargos naquele momento. Com governança, a política ganha institucionalidade, continuidade e memória. Ela deixa de ser uma ação pontual e passa a ser parte do projeto educacional da rede. E essa institucionalidade precisa ser construída com responsabilidade. Ela envolve desde a definição das equipes responsáveis até a criação de instrumentos que garantem acompanhamento contínuo. E não há como implementar essa política sem que esses papéis estejam claros. A primeira dimensão da governança é a liderança institucional. Todas as redes precisam definir quem coordena a política de educação digital e midiática. Essa coordenação não pode ser improvisada. Ela não pode ser apenas uma atividade acumulada. Ela precisa ser uma atribuição reconhecida, com responsabilidades formais, com autonomia técnica e com capacidade de dialogar com diferentes setores da secretaria e das escolas. É essa liderança que organiza as ações, articula equipes e garante que o trabalho avance de maneira consistente. E essa liderança não trabalha sozinha. Ela precisa de uma equipe técnica capaz de sustentar as diferentes frentes da política educacional. Uma equipe que entenda de currículo, entenda de formação, entenda de segurança digital, entenda de infraestrutura e entenda da dinâmica escolar. Essa equipe tem um papel estratégico. Ela acompanha escolas, orienta práticas, responde dúvidas, produz materiais de apoio, faz devolutivas e mantém a política viva no cotidiano da rede. A segunda dimensão é a implementação. É aqui que a política deixa de ser documento e se torna prática. E isso exige processos claros, exige orientar escolas sobre como trabalhar cada componente da educação digital, exige organizar momentos de formação para gestores, exige acompanhar coordenadores pedagógicos, exige garantir que os materiais sejam utilizados com intencionalidade. E exige criar um ambiente em que todas as escolas entendam o que se espera delas e tenham condições reais de avançar. E nesse ponto, é essencial entender que a implementação é desigual. Cada escola tem um ponto de partida, cada equipe tem uma história, cada comunidade escolar tem suas singularidades. A gestão precisa estar atenta a essas diferenças. Precisa apoiar as escolas com maior dificuldade. Precisa reconhecer boas práticas, precisa criar caminhos possíveis para todas. Isso é governança. Respeitar as diversidades sem perder o alinhamento da política. A terceira dimensão é o monitoramento. E aqui está um dos aspectos mais sensíveis. Monitorar não significa fiscalizar. Não significa punir. Monitorar significa entender o que está acontecendo. Significa observar, registrar, analisar e aprender com o processo. É o monitoramento que revela se a política está fazendo sentido para as escolas. É ele que mostra onde estão os avanços e onde estão as dificuldades. É ele que orienta ajustes. Sem monitoramento, a política caminha sem bússola. E monitorar exige instrumentos, exige indicadores, exige processos de coleta de informações, exige escuta qualificada com professores, gestores e coordenadores. Exige reuniões com equipes escolares e com equipes técnicas. Exige olhar atento tanto para o pedagógico quanto para o técnico. A rede precisa monitorar a formação, o uso dos materiais, as práticas pedagógicas, a infraestrutura e as decisões institucionais. Só assim ela consegue ajustar o que precisa ser ajustado e fortalecer o que está funcionando. E então chegamos à avaliação. A avaliação é a quarta dimensão da governança. Ela fecha o ciclo. Ela analisa não apenas o que foi feito, mas o efeito do que foi feito. Avalia se a formação está produzindo mudanças reais, se os materiais didáticos estão sendo incorporados às práticas.
Avalia se o currículo está sendo implementado de forma coerente, se a política está sendo compreendida e sustentada pelas equipes escolares. Avalia se a rede está evoluindo na direção esperada. E essa avaliação retroalimenta o processo. Ela volta para o diagnóstico, volta para o planejamento e para a gestão. Ela tem efeito prático. Avaliar é aprender, avaliar é decidir. Avaliar é fortalecer a política educacional. Sem avaliação, a política se desgasta. Com avaliação, ela evolui. Mas a governança não se limita a essas 4 dimensões. Ela envolve responsabilidade institucional concreta. E isso significa assumir que a política exige rotinas de gestão que vão muito além do pedagógico. Por exemplo, as redes precisam registrar a recepção dos recursos financeiros. É parte da responsabilidade delas. Precisam registrar as compras, precisam registrar a distribuição dos dispositivos, precisam garantir que esses registros sejam confiáveis, claros e auditáveis. É isso que sustenta a política com transparência e responsabilidade pública. E, além disso, as redes precisam organizar processos de coleta de dados. Coleta de dados de proficiência digital e sobre o uso dos materiais. Coleta de dados sobre o acesso à conectividade e sobre o progresso das escolas. Esses dados não servem para criar rankings, eles servem para orientar decisões. Eles mostram onde a formação precisa ser reforçada, mostram onde a infraestrutura precisa ser ampliada, mostram onde a escola está avançando e onde precisa de apoio. Outra responsabilidade essencial da governança é garantir um plano permanente de formação para corpo técnico e docentes. A formação não pode ser eventual e nem improvisada. A formação precisa ser contínua, planejada, atualizada e articulada às necessidades da rede. E precisa considerar tanto as equipes escolares quanto as equipes da secretaria. Todos precisam compreender a política educacional. Todos precisam participar, todos precisam estar preparados para conduzir a educação digital de maneira consciente. E quando falamos de governança, falamos também de manter a infraestrutura. Manter a infraestrutura não é só garantir que os equipamentos funcionem, é acompanhar a conectividade, avaliar as condições de uso, garantir suporte técnico, organizar rotinas de manutenção e resolver problemas rapidamente. A infraestrutura precisa estar viva, ela precisa estar presente, ela precisa estar disponível. Porque sem infraestrutura, a política não chega na escola. E existe ainda uma responsabilidade institucional que muitas redes subestimam: integrar a educação digital ao projeto político-pedagógico da escola. Se o PPP não reconhece a educação digital como eixo de formação, ela vira atividade solta, ela perde força e se fragmenta. Quando o PPP assume a educação digital, a política ganha lugar, ganha identidade, ganha permanência e passa a orientar o trabalho da escola de forma estruturada. Outra ação de governança que mantém a política viva é realizar reuniões periódicas. Reuniões para discutir o andamento da política, para compartilhar lições aprendidas. Reuniões para ajustar estratégias, para ouvir professores e gestores. Esses momentos criam unidade, criam coerência, criam entendimento comum sobre o que está sendo construído e são essenciais para consolidar a política. E, finalmente, a governança precisa garantir momentos pedagógicos formais para avaliação da política. Esses momentos são espaços de reflexão coletiva, espaços de análise, espaços de planejamento. Eles permitem que a rede pare, olhe para o que está sendo feito, identifique o que precisa mudar e decida para onde quer ir. São momentos institucionais que dão força ao processo. Tudo isso revela que a governança da educação digital é uma política em si mesma. Ela exige coordenação, exige organização, exige acompanhamento, exige compromisso técnico e compromisso ético e exige a capacidade de olhar para a rede como um sistema vivo. Um sistema que precisa de cuidado, de orientação, de estrutura e de visão. E quando a governança funciona, a política floresce. As escolas ganham direção, os professores ganham segurança, os estudantes ganham oportunidades reais de entender o mundo digital com profundidade. A formação se fortalece, o currículo se torna vivo, a infraestrutura se torna presente, os materiais ganham sentido, e o município se posiciona de maneira madura diante dos desafios da sociedade contemporânea. Nenhuma política de educação digital avança quando a rede anda no escuro. Por isso, ter clareza sobre a própria maturidade digital significa entender o ponto de partida, reconhecer o percurso já construído e identificar,
com honestidade técnica aquilo que ainda precisa ser consolidado. O diagnóstico é o instrumento que alinha escolhas, orienta formações, fortalece a governança e cria condições reais para avançar com segurança e coerência. E cada rede precisa dessa leitura para seguir tomando decisões que façam sentido para suas escolas, seus professores e seus estudantes. Com essa compreensão, fechamos também nosso percurso por todas as dimensões que sustentam a educação digital e midiática. Passamos pela formação, pelo currículo, pela gestão e pelos processos que mantêm essa política viva no cotidiano. Cada etapa trouxe um foco diferente, mas todas apontaram para o mesmo horizonte: criar condições reais para que nossos estudantes participem do mundo digital com autonomia, criticidade e responsabilidade. E quando políticas bem desenhadas, governança consistente e práticas pedagógicas intencionais se unem, a educação ganha força, continuidade e sentido. Os próximos passos pertencem a cada rede, e a maturidade digital que construírem será o alicerce das experiências que virão. Que essas reflexões permaneçam como referência para o trabalho cotidiano das escolas e das equipes técnicas, fortalecendo decisões e ampliando possibilidades. A educação digital é uma agenda contínua, feita de avanços, ajustes e escolhas cuidadosas, e cada passo bem dado amplia o direito de aprender de todos os alunos. Por isso, para todas as redes que desejam caminhar de forma sólida, responsável e estratégica, nós temos disponível um diagnóstico que permite analisar a maturidade digital do município e orientar, com precisão, cada etapa dessa jornada. Esperamos que este conteúdo contribua para o avanço do trabalho educacional em sua rede ou escola. Obrigado por nos acompanhar até aqui e sejam bem-vindos ao Estúdio MIA.